É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que alegria estarmos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 4 de setembro. Espero que você tenha passado uma noite em paz, um sono tranquilo e reparador. Nesta manhã, dentro de mais alguns instantes, estaremos ouvindo o presbítero Laércio Almeida Vasconcelos. Ele também é um dos presbíteros da nossa igreja. Esteve ministrando uma palavra que eu acredito Deus falará profundamente ao seu coração. Antes, porém, desejamos trazer a palavra de Jesus, a palavra do dia, que está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, apenas o versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Estas palavras de Jesus nos mostram no capítulo 15 que ele é aquele que realmente, comparado à videira, a videira comparada também a uma árvore, traduz-se que Jesus, na continuidade do texto, quando nos atrai a Ele, quando nos chama para estarmos com Ele, nós nos tornamos ramos desta videira. E o Pai é o agricultor, ou seja, o Pai é que dá crescimento a essa videira, que é Ele próprio, cujos ramos somos nós. Você já faz parte da videira verdadeira? Você já se sente um ramo ligado, vinculado a esta videira? Se não, pense nestas palavras. Queremos, neste momento, antes de ouvir o presbítero Laércio, deixá-los com o grupo de jovens Nova Voz. Este grupo recém-formado na Igreja do Calvário tem interpretado melodias, músicas sacras para o nosso enlevo espiritual. Fiquemos, portanto, com Nova Voz.
Meus irmãos, vamos ler um texto da Palavra de Deus, sentado mesmo como vocês estão, em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Vamos ler de 1 a 25, versículo de 1 a 25. Daniel, capítulo 3, de 1 a 25. Todos encontraram? Diga amém. Glória a Deus. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a congregação da imagem do rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-vos a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita e do foles, e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara e do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara e do saltério, da gaita e dos foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus, e não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adora a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque
e Abnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos, adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéu e suas roupas, e foram lançados sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançaste 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Meus irmãos, no ano 2º do reinado do rei Joaquim, rei de Judá, o povo de Deus estavam cada vez mais se distanciando da presença de Deus. A idolatria realmente estava cada vez mais presente diante do povo de Deus. E o povo de Deus, que foi escolhido para servir ao único Deus verdadeiro, passou a servir a vários deuses. E o profeta Jeremias realmente convocava o povo de Deus a deixar os seus caminhos tortuosos, os seus caminhos errados, caminho da idolatria, e voltar para os caminhos de Deus. Mas o povo não atendeu à voz de Jeremias, e Deus realmente colocou um propósito de castigar o seu povo. E realmente
naquele ano do reinado do Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou e levou cativo a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, como no cativeiro. Não só eles, mas outros jovens e outros homens. Meus irmãos, na realidade, a Babilônia, naquela época, constituiu-se um dos grandes impérios da época. O seu exército realmente muito forte, muito poderoso, e Deus levantou esse inimigo para vir a Jerusalém, sitiar a cidade e levar em cativeiro os jovens, os moços, e fazer com que o rei de Judá, o rei de Jerusalém, ficasse à disposição de Nabucodonosor. Jerusalém, na realidade, era a cidade que estava situada sobre a colina da Judéia. É, na realidade, o centro geográfico da terra. É a cidade do Deus Rei, amém? A cidade do Deus Rei, a cidade onde levantou-se vários profetas, homens enviados por Deus, para trazer a mensagem de Deus ao seu povo. Eram realmente os portadores da mensagem que Deus entregava a eles e eles entregavam ao povo. Babilônia, na realidade, era uma cidade maravilhosa naquela época. O palácio de Nabucodonosor tinha realmente um esplendor. Ali foi construído o jardim suspenso da Babilônia, que foi considerado entre as 7 maiores maravilhas do mundo naquela época. Seus muros elevavam-se a 100 metros de altura. E havia também ali um templo pagão de Bel, estava bem no centro do coração da cidade. Mas esses jovens, esses 3 judeus, foram feitos foram em cativeiros para a Babilônia, mas eles continuaram fiéis a Deus, embora estivesse longe de sua pátria, eles continuaram fiéis a Deus, amém? Não importa o lugar onde você esteja, ou eu esteja, não importa, seja em qualquer lugar que estivermos, nós devemos ser fiéis a Deus, amém? Ser fiéis a Deus. O diabo está realmente atrás daqueles que mantêm pura a religião, viver uma vida íntegra diante de Deus. Não foi o que aconteceu com Jó, homem realmente íntegro diante de Deus, e Satanás foi à presença de Deus acusar Jó. Não importa onde você viva, onde você trabalhe, sua fé, mais dia menos dia, há de ser provada. Nós, como cristãos, filhos do Deus vivo, onde estivermos, nós sempre seremos provados, porque Satanás se levanta contra os servos do Senhor, contra aqueles que são fiéis a Deus, seja em qualquer lugar,
nós seremos provados. Milhares de servos de Deus são severamente provados. Os missionários, as missionárias, os evangelistas, eles são provados, eles são perseguidos. Onde estiverem, eles são perseguidos, principalmente naqueles países onde é proibido pregar a palavra de Deus. Eles são perseguidos, mas eles continuam fiéis a Deus. Não importa as dificuldades, os problemas, e se possível, eles até arriscam a sua própria vida por amor a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus pode livrá-los. Diga, Deus pode livrá-los. Louvado seja Deus. Nosso Deus, a quem servimos, nos pode livrar em qualquer obstáculo, em qualquer dificuldade que nós enfrentamos, Ele pode nos livrar. Glória a Deus por isso. Que as hostes do inferno ataquem, Deus nos livra. Louvado seja Deus. Ele sabia, aquele jovem sabia que Deus, no seu poder, poderia livrá-los. Ele sabia que seria libertos da mão de Nabucodonosor. Eles sabiam. Ah, meus irmãos, como Daniel, que foi jogado lá na cova dos leões, para ser estraçalado pelos leões, famintos, mas Deus estava ali com ele, amém? E o livrou, e o Deus Todo-Poderoso foi glorificado, louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus não quer livrar, porque Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, é como a resposta daquele jovem. Se Deus quiser nos livrar, tudo bem. Se não, nós não confiaremos no Senhor, Deus Todo-Poderoso, e não haveremos de nos prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Meus irmãos, fornalhas ardentes da vida. O destino daqueles que se comprometem paga sempre um alto preço. Realmente, aqueles que querem seguir a Jesus pagam um alto preço. Alguém muitas vezes pensam que só é aceitar Jesus como Salvador e vai levar uma vida de maravilhas, só de bênçãos, só recebendo bênçãos. É certo que é quando aqueles que aceitam Jesus passam a ter uma nova vida, uma vida de prosperidade, uma vida de bênçãos, mas também estão sujeitos a realmente passarem por dificuldades, especialmente aqueles que querem levar a preciosa palavra de Deus. Mas a fidelidade é provada com fogo. O importante é que sejamos, meus irmãos, fiéis a Deus. Não importa o lugar. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: podemos ser queimados, mas não nos curvaremos. Podemos sim ser queimados,
mas não nos curvaremos a essa imagem. Isso é convicção. Ah, meus irmãos, quantas vezes lá naqueles países distantes está a igreja reunida e de repente vem um batalhão de policiais, cerca aquela igreja, fecha as portas e ateia o fogo. Acredito que você, telespectador, há de convir. O tempo do nosso programa tem a duração de 30 minutos, por isso vamos ficar devendo a conclusão desta mensagem no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um bom dia, uma semana abençoada e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.